Oi, pessoal, bem-vindo à nossa meditação semanal, levemente. Nossa, essa última semana foi dura, né? Meu Deus, precisou de toda gota de paciência para não desistir. E, bom, apesar de parecer que é impossível, é nos momentos mais estressantes, de mais raiva, tristeza, que a gente mais precisa de um momento para meditar. Quando a gente para e só medita, com o intuito de deixar os problemas para resolver só depois da sessão, a gente dá espaço para a mente processar tudo. Hoje eu trouxe uma meditação que volta para o básico, usando um scanner mental para a gente notar as sensações do corpo. Fazer meditação usando as sensações como objeto são muito úteis para que você se conheça melhor. Então, quanto mais você observa você mesmo, principalmente nos momentos difíceis, mais você entende como reage às coisas, que tipo de sensações e pensamentos que aparecem na sua mente. Eu, por exemplo, quando eu tenho ansiedade ou medo de alguma coisa que pode acontecer no futuro, eu sinto um aperto na garganta, assim, bem aqui, assim. Então, às vezes, dependendo de quão forte é esse sentimento, eu sinto também a respiração rápida e curta, o meu corpo treme, a temperatura na região aqui do meu peito também aumenta. E aí, como saber disso me ajuda no dia a dia? Bom, quando eu começo a sentir esse aperto, eu já sei que é ansiedade. Não é mais uma surpresa, tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo? Não tem essa confusão. Além disso, tem certos pensamentos que geram essas sensações de ansiedade. Principalmente se eu me apego a eles, começo a entrar em círculos de pensamentos. Então, quando eu começo a pensar algo que eu sei que me gera ansiedade, eu já sei o que esperar. Claro, porque por que eu sinto essa ansiedade associada a esses pensamentos, daí já é uma questão para levar na terapia, né? Não é disso que a gente está falando aqui. Quando a gente não é pego de surpresa pelas sensações ruins, é muito mais fácil observar o que está acontecendo e aceitar a experiência como ela é. Não é estranho que a gente tenha pensamentos que sempre causam estresse, ansiedade, tristeza, mas mesmo assim a gente se surpreende e resiste quando essas sensações e emoções aparecem. É estranho, né? Então, quando você começa a se observar durante esses momentos difíceis, pode ser complicado, porque às vezes, quando você observa a emoção, fica mais forte ainda. Nessas horas, você pode observar as sensações um pouco, depois se focar em sons ou na sua respiração, e aí depois você pode voltar a observar as sensações da emoção que você está sentindo. Tem uma metáfora zen que eu gosto muito, que diz que quando você observa as coisas que aparecem na consciência, é como observar um rio. Se você está observando o rio, significa que você está fora do rio. Se você cai no rio e for levado pelas correntezas, você não consegue ver o rio. Então, se você observar o rio, você está fora dele. Mas o rio continua ali, correndo, sempre independente de você. E funciona da mesma forma com as emoções. Se você observar as sensações que uma emoção te traz, você não está sendo levado por essa emoção. Tem um espaço que é criado automaticamente assim que você começa a observar. Então, se você, por exemplo, observa a ansiedade, quer dizer que você já está fora dela. Você pode ir e voltar para dentro desse rio que tem a ansiedade, mas só de ter esses pequenos momentos fora já faz uma diferença incrível. Então, essa sessão vai te mostrar como fazer isso. E vamos ficar tão confortável e meditar. Hoje, comece fechando seus olhos e sinta seu corpo no espaço. Sinta como é a sensação do peso do seu corpo. E comece o seu scanner mental lá nos seus pés. Sinta os seus pés encostando nas superfícies.
Você pode mexer de leve seus pés e assim criar sensações nele para observar. Observe as sensações dos pés parados e do movimento dos pés. Continue observando seus pés parados e se mexendo. As sensações nos dedos dos pés, na sola, no tornozelo. Agora, mova o seu foco de atenção para suas pernas e observe as sensações ali. Se não sentir nenhuma sensação, preste atenção nisso. A falta de sensação também é uma sensação. Você pode mexer as suas pernas para criar sensações nelas. Perceba se há sensações nas suas panturrilhas, sensações nos seus joelhos, sensações nas suas coxas. No momento em que você percebe que está perdido em pensamentos, você volta a observar as sensações do seu corpo. Quando você mexe as pernas, observe as sensações desse movimento. Você pode perceber a intenção de se mexer ou a intenção de parar de se mexer. Isso também são sensações. De alguma forma, você está criando sensações quando mexe as pernas. Mas como você está fazendo isso é uma coisa completamente misteriosa. Como você decide mover as pernas? Como você decide parar de se mover? Note qual é a sensação de começar a se movimentar e depois parar. É você que está se movendo ou o movimento simplesmente aparece? Continue observando as sensações nas suas pernas. Se você se perder nos pensamentos, não tem problema. Você percebe que esqueceu de meditar, deixa o pensamento ir embora e volta o seu foco de atenção para as sensações.
Em seguida, continue subindo seu foco de atenção e se foque nos seus ombros. Observe as sensações ali. Na parte da frente do seu ombro, na parte de trás, perto das escápulas, perto do pescoço. Os ombros se mexem junto com a respiração, sem você ter que fazer nada. Perceba essas sensações que vêm do movimento dos seus ombros. Relaxe os ombros e note as sensações. Se você não conseguir relaxar os músculos, tente aceitar isso. Daí você vai estar relaxando a mente. Os músculos contraídos também são uma sensação. Você pode observar isso também. Deixe os problemas para resolver depois e os pensamentos, deixe eles passarem por você. E continue observando as sensações nos seus ombros. Essas sensações aparecem no espaço que é a sua consciência. Tudo o que você experiencia é percebido nesse mesmo espaço. No último minuto dessa sessão, use o seu foco de atenção para observar as sensações do topo da sua cabeça. Pode ser que você não sinta nada ali, mas de qualquer forma, apenas observe. Deixe todo o resto passar por você e continue voltando a sua atenção para o topo da sua cabeça. Obrigada por completar essa sessão. Olha, esse tipo de meditação, usando as sensações do corpo como objeto, ela pode ser usada literalmente a qualquer momento.
Então, você está sentindo raiva, tristeza, ansiedade, estresse? Para por um segundinho, observa como as sensações, que sensações você sente. Onde elas estão no seu corpo, que tipo de sensações são. E se parece que é uma coisa impossível lembrar de parar nesses momentos intensos, eu te garanto que não é. Isso é uma habilidade da mente que pode ser treinada, assim como qualquer outra. Então, sempre que você lembrar de dar uma paradinha e observar o seu corpo, você vai melhorar um pouquinho a sua capacidade de se conectar à sua mente e se observar. Então, assim como na metáfora, quando você observa o rio, você está fora dele. Quando você observa as sensações, você não está sendo movido automaticamente junto com elas. Isso facilita você não cair naqueles círculos de pensamento negativo, que acaba fazendo aquela emoção ficar muito mais forte e ser sentida por muito mais tempo. Bom, era isso que eu queria passar por hoje. Tentem continuar lembrando de se observar. Só assim a gente consegue aceitar a experiência como ela é e consegue ver o que está acontecendo de forma mais clara. E acho, bom, que clareza é o que a gente precisa nesse momento de confusão, né? Se a gente correr para criar estratégia, para resolver tudo, sem a mente estar centrada e calma, provavelmente a gente não vai agir da forma mais inteligente. Então, eu espero que vocês tenham um bom fim de dia e eu vejo vocês na próxima semana para mais meditação levemente. Boa noite.